Aqui é da terra de Rudá e eu sou Lígia Franklin de Oliveira. Bem, eu acho que quando a sabedoria oriental, que é a sabedoria, eu acho, mais profunda que existe, afirma que a vida aqui no mundo é maia, isso é ilusão. Oi, oi. Oi, pessoal. Então, que a vida aqui é maia e nós, na contemporaneidade, dizemos que aqui a nossa vida é uma experiência holográfica, portanto é um jeito contemporâneo de dizer que é maia também, né? Isso tudo é porque parece que nos escapa a percepção, enquanto a gente está vivendo os nossos processos aqui, que o que a gente vive objetivamente na nossa vida aqui é apenas uma provocação de um grande e importante processo para cada um de nós se tornar mais consciente de si. A realidade última não é o que a gente está vivendo. A realidade última é nos tornarmos conscientes, completamente conscientes, cada um consciente de si, cada ser humano, todos os seres humanos. Então, o que costuma acontecer, como a gente acaba, na verdade, falando sobre isso, mas não vivendo isso internamente, né? Isso que é a consciência de que isso aqui é um processo, quando alguma coisa nos acontece que nos alegra, que nos deixa feliz, nossa, a gente super comemora. Mas quando as coisas acontecem que nos entristecem, que nos frustram, a gente lida com essa frustração e com essa tristeza como se ela fosse a realidade última. E, no geral, como as pessoas acabam vivendo, é anular todo o resto que elas são, todo o resto da vida delas, e ficar vivendo como se a vida delas se resumisse àquela frustração e àquela tristeza. Eu vejo isso acontecer, gente, com muita frequência no meu trabalho de atendimento com as pessoas, em que eu tenho que relembrar para elas que a vida delas não é aquela situação que é difícil. A gente não vai deixar de se entristecer, nós somos humanos, quando nos acontece alguma coisa difícil, é claro, né? Mas se entristecer é uma coisa, reduzir a nossa vida àquela situação, né, de dor, de sofrimento, é outra, muito diferente. Eu falo sempre que a gente tem mania de fazer um certo saco de gato, de colocar tudo da nossa vida num saco quando nós estamos frustrados ou frustradas, e aí a vida fica mesmo um inferno. Então, eu vou contar para vocês uma história, para a gente se lembrar sempre, sabe, desse processo e não cair nessa armadilha, né? Então, havia um mestre que estava com um dos seus discípulos e o mestre percebeu que o seu discípulo estava muito, muito entristecido, mas muito mesmo. Aí o mestre vira para o discípulo e diz assim: eu vou te pedir para fazer uma coisa. Enche a tua mão com sal, para que ela fique bem cheia de sal, e coloca dentro de um copo d'água. E aí, o discípulo, sem entender direito, né, achando até que o mestre estava meio doido, foi lá, encheu a mão de sal e fez, porque né, ele sabia que ele devia atender o mestre dele. Aí o mestre disse: agora bebe. O discípulo bebeu. E o mestre disse: como é o gosto? E o discípulo disse: horrível, é muito ruim. Aí o mestre assentou com a cabeça e disse: agora vamos dar um passeio. Ali perto havia um lago muito bonito, um lago grande, enorme e lindo, de águas muito límpidas, né? E aí o mestre pediu disse para o discípulo: vamos fazer um passeio juntos, mas eu queria que você levasse o saco de sal. E aí eles foram caminhando devagar e chegaram na beira do lago. E aí o mestre disse: agora enche novamente a tua mão de sal e joga dentro do lago. E o discípulo fez isso. E aí o mestre disse: bebe agora a água do lago. E aí o discípulo se ajoelhou,
bebeu a água. Enquanto a água ainda estava escorrendo pelo rosto dele, o mestre disse: e agora? Qual é o gosto? Aí o discípulo disse: muito bom. Você sente o gosto do sal? O discípulo falou: não. Então, o mestre disse: vamos sentar aqui um pouco, na beirada do lago, no chão. Sentou do lado do discípulo e, com carinho, com tranquilidade, pegou a mão do discípulo e disse: a dor da vida de uma pessoa não muda, mas você vai mudar a maneira de você sentir a dor. E a única coisa que você pode fazer com isso é você, na hora da dor, mas na verdade em qualquer momento da tua vida, você dá muito valor a tudo aquilo que você tem, a tudo aquilo que você é, a tudo aquilo que você conquistou. Mas também dá muito valor àquilo que está te acontecendo de difícil agora, embora te doa. Porque você, ao longo do caminho, precisa perceber o sentido maior daquilo que te aconteceu de bom e para quê? Ou qual é o sentido mais profundo que existe naquela situação que você não tem ou que você perdeu e que está te fazendo ficar triste nesse momento. Em outras palavras, disse o mestre, e aí olhou bem fundo nos olhos do discípulo: deixe de ser copo, seja lago. Eu gosto muito, muito dessa história, porque eu não me esqueço dessa frase na vida, sabe, gente? Não ser copo d'água, ser lago, que é para isso que a gente está aqui. Essa é uma história da tradição da sabedoria sufi. Os sufis, vocês devem saber, gostam muito de transmitir conhecimento através de pequenas histórias simples, mas que se tornam inesquecíveis e que eu gosto de chamar de histórias maravilhosas, não só dos sufis, mas várias histórias da tradição. Então eu queria compartilhar com vocês essa história, para que a gente viva todos os nossos dias, sabe, abrindo mão de ser copo d'água e sendo o lago que somos na verdade. Tá bom? Um abraço grande. Não se esqueçam, lagos costumam ser serenos. Então, que esse final de semana seja vivido na serenidade e na compreensão de que aquilo que nos acontece tem um sentido mais profundo e que a gente não se desconecte dele e a gente haja na vida a partir dessa percepção, assim como o lago é. É sereno porque ele está cumprindo ali o seu papel e está em uma relação com tudo em volta, muito natural e muito de troca. Um beijo grande, um abraço. Qualquer hora a gente está se vendo de novo, tá bom, gente? E muito obrigado pela companhia. Vou desligar, tá bom? Mas eu vou salvar, vou deixar aqui no Instagram salvo.